Internacional, a respeito da Comissão Nacional da Verdade. Portanto, como eu disse, é um vastíssimo currículo. O professor Pedro é, sem dúvida alguma, um dos grandes expoentes do direito internacional no Brasil e vai nos brindar com essa aula. Eu vou deixar ao próprio professor Pedro que apresente, enfim, o tema da sua aula, mas eu tenho certeza de que todos nós aprenderemos muito com a exposição de hoje à tarde. E esqueci de mencionar, o professor Pedro é um antigo colaborador da nossa faculdade. O professor Pedro tem sido, ao longo dos anos, membro da nossa congregação, portanto, é uma pessoa, um professor que tem um histórico, uma ligação muito grande com a nossa faculdade. Portanto, professor Pedro, não preciso dizer para se sentir em casa, porque já está em casa, e seja bem-vindo esta tarde, especialmente, para nos brindar com a sua brilhante exposição. Muito bem, muito boa tarde a todos. Quero agradecer muito ao professor Humberto esta possibilidade. Eu e o professor... eu vou usar esse aqui. Se bem que... deixa só. Eu e o professor Humberto somos colegas há 41 anos. Né? Então, só para finalizar, nós entramos na faculdade de Direito lá de São Paulo em 1977. Né? E naquela época era a única possibilidade de escola pública de Direito que havia. Não havia aqui a Faculdade de Direito e não havia ainda a Faculdade de Direito também de Franca. Então, a única escola pública de Direito que existia em São Paulo era a Faculdade de Direito de São Paulo. E desde então temos sido colegas, né, e parceiros com trajetórias que começaram diferentes e depois acabaram sendo muito semelhantes. Né? Eu fiz a faculdade, ele também, mas desde cedo ele já demonstrou uma vocação para o mundo acadêmico. Eu, embora tenha dado aula, acabei indo para a vida pública, fui parlamentar, e acabei me concentrando na vida acadêmica só um pouco mais tarde. Aí fomos nos encontrar, já nos anos 2000, no Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Direito de São Paulo. Nós dois professores doutores. Lá fizemos a livre docência e depois tivemos uma situação paralela muito interessante. Nenhum de nós dois ficou lá, né? Nós saímos do Departamento de Direito Internacional para participar da criação de novos projetos. Né? O professor Thierry, como vocês sabem, veio aqui para Ribeirão e teve um papel muito importante na consolidação da Faculdade de Direito de Ribeirão. Eu me recordo, por exemplo, Humberto, quando estive aqui com Henrique Iglesias na sua gestão, Henrique Iglesias, que a grande personalidade do mundo ibero-americano, foi presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, para inaugurar o curso de pós-graduação em Direito aqui nesta sala, né? Quando foi, então, criado, na gestão do professor Humberto, o curso de pós-graduação em Direito aqui de Ribeirão Preto. E, no meu caso, eu fui para o Instituto de Relações Internacionais participar da consolidação do Instituto de Relações Internacionais. Depois nós dois viramos diretores, ele aqui e eu lá, e depois professores titulares das faculdades que adotamos. Né? Então, temos um paralelo que, além desse diálogo enorme na área do direito internacional. E temos um outro ponto em comum, que é o mais relevante de todos, que ambos somos adeptos da Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Estamos, assim, engalanados pela vitória magnífica de ontem, né, professor Humberto? Né? Estamos meio sonados, porque ficamos até tarde vendo o jogo, depois indo comemorar. Não anda tão frequente assim na nossa praia essa situação, então nós tivemos que aproveitar. Quando surgiu a ideia, por iniciativa do professor Humberto e apoio da professora Mônica, nossa diretora, a quem também eu agradeço o convite para estar aqui, da minha participação, eu quis programar uma coisa, e conversei com o professor Humberto, que prestigiasse muito os alunos aqui. E, embora não pareça,
eu e o professor Humberto estamos na casa dos 60 anos. Né? O tempo se torna uma commodity valiosa. Né? Nós somos jovens para viver a vida, mas não somos mais jovens para desperdiçá-la. Né? Então, hoje eu tenho, nas oportunidades que eu tenho de estar dialogando com os estudantes, procurado fazer com que o tempo que eu estou usando dos estudantes valha a pena, ou seja, que os estudantes sintam que aquela conferência foi útil. Né? Não apenas porque se disse alguma coisa interessante, ou foi engraçado, ou teve lá umas piadas, né? Mas porque, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da reflexão, do amadurecimento, trouxe coisas novas. Né? Então, discutimos agora até isso, eu e o professor Humberto no almoço. Ou seja, se não é para produzir algo que possa ser útil, eu prefiro ficar em casa. Né? Nós dois já temos filhos bastante, com idade já bastante avançada também, não temos netos ainda, né? Mas daqui a pouco vamos ter. Ou seja, se é para sair de casa, para fazer alguma coisa, que seja importante. Então, embora vocês sejam alunos de graduação, eu optei por fazer algo que é próprio dos cursos de pós-graduação. E fiz isso pelo respeito que eu tenho pelos alunos aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Eu sou um defensor do período integral, sou um defensor do modelo desse curso, desde o começo, ainda na gestão do professor Inácio. Eu fui membro da congregação na qualidade de representante dos professores livre-docentes da USP. Agora sou membro da congregação na qualidade de representante dos professores titulares. E acho que cabe a quem tem esse respeito pelos alunos puxar para cima. E o método clássico de estudo na pós-graduação é justamente a discussão de textos. Né? Diferentemente de um curso de graduação, onde o professor, que também pode, obviamente, discutir textos, mas ele tem o compromisso com ministrar uma carga didática básica, né? Se a gente ensina direito internacional público, né, tem que falar de organizações internacionais, de território do Estado, de direito diplomático, ou seja, tem um cardápio básico e, por isso, muitos professores, eu entre eles, acabamos sempre optando por adotar manuais, porque o manual acaba sendo uma maneira de, mesmo que as aulas não consigam compreender toda a disciplina, do aluno sair com aquela base. Né? Já na pós-graduação, não. Na pós-graduação, os cursos são muito mais especializados, muito mais focados, e eles se voltam para temas muito específicos. E aí, a perspectiva da pós-graduação, qual é que é? É aprofundar o tratamento de um tema. É ampliar menos, alargar menos o escopo. Então, o professor, às vezes, pega um tema muito específico. O professor Thierry, por exemplo, é um grande especialista em direito do comércio internacional. Então, ele pega lá normativas da Organização Mundial do Comércio e aprofunda aquilo com os alunos na pós-graduação. E aí se trabalha em cima de textos. Então, eu procurei separar para vocês 2 textos meus, um mais recente, o outro relativamente recente, que eu pedi, então, para disponibilizar para vocês, né? E eu vou comentar este meu trabalho, de tal maneira que vocês possam pegar um ponto, que é esse que eu vou trabalhar, que é da integração e fragmentação do direito, e aprofundar esse ponto. Né? E os textos que eu estou deixando para vocês são textos que vão permitir o aprofundamento no tema e depois a possibilidade de vocês cotejarem com outros textos. Então, tudo que eu falar aqui, vocês depois vão poder conferir nos 2 textos que eu deixei para vocês. E isto é o método da pós-graduação. O que os alunos de pós-graduação fazem de uma aula para outra é ler os textos que o professor separou para a aula. Ao final do curso de 12, 10, 15 aulas, os alunos terão lido uma grande quantidade de textos e discutido com seus colegas essa quantidade de textos. Né? Essa é a maneira, é o método que se trabalha na pós-graduação e que eu não recomendo para a graduação, por exemplo. Né? Acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Agora, como eu sou um palestrante que não estou dando uma aula normal, eu posso me dar o luxo de especular com vocês sobre essa outra forma de ver. Então, quero aqui trabalhar com um tema, né,
que eu escrevi para um livro, um nome muito engraçado, Brasil nas Ondas do Mundo, né? Na verdade, este livro, professor Humberto, nasceu de uma iniciativa de um grupo de pesquisa que foi instituído no Instituto de Relações Internacionais por um português muito simpático, muito engraçado, o Álvaro de Vasconcelos, que foi diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia em Paris muitos anos, é um grande mediterranista, especializado na região do Mediterrâneo, e veio como professor colaborador do IRI, e um dos temas que ele escolheu são as tendências do mundo contemporâneo. Então, ele desenvolveu lá um projeto de pesquisa que era exatamente, e juntou vários pesquisadores, eu inclusive, para produzir em torno desse tema, as tendências do século XXI, né, do ponto de vista da política, do direito, da sociedade, e como é que o Brasil se situa nisso. E aí, no final, produziu lá um projeto de livro com os textos, né, dos professores, que se chamava isso, Tendências do século XXI e o Brasil, né? E um dos autores, o professor Renato Janini Ribeiro, né, que é professor de filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, foi ministro da Justiça, da Educação no governo Dilma, muito engraçado, disse o seguinte: Álvaro, o título de um livro tem que ser sexy, né? Tem que atrair as pessoas. Olha que livro chato, né? Você vai publicar um livro chamado Tendências do Mundo no século XX, né? Aí ele bolou, então, esse título chama Brasil nas Ondas do Mundo, né? Aí quase que eu brinquei com ele, disse que ele tinha inventado o surf jurídico, né? Porque, né, que é ondas do mundo. Mas a ideia era exatamente publicar algo que tivesse essa ideia, quer dizer, para onde nós estamos indo? Quer dizer, para onde vai o mundo e como é que o Brasil se situa nisso, né? E esse livro acabou sendo publicado pela Universidade de Coimbra, e ao contrário da Universidade de São Paulo, cuja editora não publica em inglês, o que para mim é um surreal, né? Na Universidade de Coimbra, se o livro tem textos em inglês, ele passa na frente dos outros para ser publicado. Então, os editores pediram que 2 de nós, dos autores, publicássemos os nossos textos em inglês. E aí eu e a professora Vera Torstensen publicamos em inglês. Então, o livro se chama O Brasil nas Ondas do Mundo, mas o texto meu está em inglês, né? Eu tive que traduzir do português para o inglês, o texto já estava pronto para poder facilitar. Então, o texto está em inglês, mas aqui vocês todos são versados em inglês, não vai ter problema nenhum, né? E a ideia, então, deste projeto foi justamente fazer essa reflexão. E por que é importante discutir isso com os alunos? Veja, eu e o professor Thierry somos jovens. Quando nós fizemos faculdade, não tinha computador, não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Não dá nem para imaginar como é que as pessoas... Nós não conseguimos imaginar como é que nós sobrevivemos, né? Imagina vocês ouvindo um velhinho falando isso aí, fica parecendo que veio do Paleozoico, não é isso? Portanto, meus jovens, da mesma maneira que quando eu e o professor Humberto estudamos há 30 e poucos anos, né, quando nos formamos, era inimaginável o que é hoje o mundo, se coloquem no nosso lugar. O mundo daqui a 35 anos, quando vocês ainda vão estar em atividade, vão estar provavelmente no auge da produção de vocês, vai ser completamente diferente do que é hoje, né? Portanto, a reflexão intelectual que nós fazemos sobre qualquer tema, principalmente quem lida com as ciências sociais, como somos nós da área do direito, tem que levar em conta a perspectiva de movimento. Ou seja, nós não podemos estudar os institutos do direito do ponto de vista estático. Nós temos que estudá-los na perspectiva de identificar tendências. De onde eles vêm, para onde eles vão. De tal maneira que o conhecimento que a gente adquire não se torne obsoleto. E que nós tenhamos condições de ir, né, reatualizando, resetando a cada momento, sob pena da obsolescência, né? Ou seja, nós temos que refletir sobre o direito, e vocês estão estudando aqui direito civil, direito penal, direito processual, direito comercial, direito etc., sob a perspectiva
do movimento que o direito está fazendo no mundo contemporâneo, para conseguir imaginar onde é que vocês vão estar daqui a 10, 15, 20 anos. Isto vale tanto do ponto de vista da reflexão intelectual, ou seja, como é que vai ser o mundo daqui a 10, 15, 20 anos, e isto vale até do ponto de vista do planejamento da vida de vocês, né? Claro que ninguém tem que sair da faculdade ou estar na faculdade planejando detalhadamente a vida, como vai ser até os 60, 70 anos, porque não dá nem para saber como é que vai ser o mundo lá. Mas, de certa maneira, ao entender a dinâmica do mundo contemporâneo, vocês conseguem identificar quais são habilidades, skills, como falam os americanos, que serão importantes do ponto de vista de uma aprendizagem que vai ter que ser contínua, né? E imagine o dilema para nós, professores, né? Cada vez que nós vamos preparar um curso, a gente fica se imaginando, mas o que eu tenho que ensinar que não se torne obsoleto rapidamente, né? Como é que eu ensino algo numa era de incerteza, ou seja, num cenário, né? Quer dizer, o que eu posso aportar para os meus alunos que, mesmo com o mundo mudando, eles vão fazer uso disso de maneira útil, vão ter utilidade para aquilo que nós ensinarmos, né? Então, é um dilema. E a reflexão que eu tenho feito, né, até estava dialogando no almoço agora com o professor Humberto, é justamente sobre o tema das características que o direito vai adquirindo no mundo contemporâneo. E o texto que eu fiz, eu denominei The Integration of the Law in a Politically Fragmented World, a integração do direito num mundo politicamente fragmentado. E parti de uma premissa que é muito usual hoje, é muito comum, exatamente para negá-la. E, desde logo, adianto que é provável, certamente a minha visão é, inclusive, minoritária, né? A visão contemporânea sobre o direito parte do pressuposto de que o mundo está politicamente fragmentado. O que quer dizer isto? Hoje não existe, na gestão política do planeta, nenhuma potência, como foram os ingleses no século XIX até a Primeira Guerra Mundial, a Pax Britânica, né? Como foram os americanos mais recentemente, na década de 1990, em que um único país era o guardião do mundo e gerenciava um pouco, né, o planeta. Também não temos mais uma situação como a Guerra Fria, em que essa gestão se deu a partir de dois grandes países, né, grandes em tamanho, né, e força e economia, a União Soviética e os Estados Unidos, né? Já neste século XXI, uma característica que tem sido atribuída ao mundo contemporâneo, do ponto de vista político e das relações internacionais, é a fragmentação, né? Ou seja, as grandes potências existem, mas elas não têm mais a capacidade de determinar os rumos da humanidade como já tiveram no passado, né? Existe um grupo grande de países emergentes que têm capacidade de influência. Existe um grupo grande de países que, às vezes, até pelos problemas dele, fome, AIDS, acabam tendo um poder de influência na agenda global, porque são ameaças do ponto de vista até da sobrevivência da espécie, né? E, de certa maneira, o noticiário da televisão e do jornal mostra um mundo muito sobressaltado, né? Quer dizer, todo dia a gente tem uma novidade, né? E a gente fica trabalhando com a ideia de que o mundo vai entrar em colapso. Ou é a bomba nuclear, né, da Coreia do Norte, ou é a guerra civil na Espanha, porque a Catalunha vai se separar, né, da Espanha. Ou seja, nós temos a toda hora a ocupação da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, por tropas russas, ou então o bombardeio da Síria pelos Estados Unidos, que acusaram o governo Bashar de ter armas químicas. Então, nós ficamos... E há uma sensação de insegurança, no sentido de que não se sabe muito como gerenciar isso aí, né? Apostava-se muito nas organizações plurinacionais, né, nas organizações internacionais,
professor Thierry é um grande especialista na Organização Mundial do Comércio. Quando ela foi criada na década de 1990, ela tinha uma perspectiva e tem um papel até hoje muito importante, mas evidentemente que não à altura daquela expectativa que se tinha, porque exatamente a fragmentação política, né, fez com que não haja um centro de gravidade claro que atraia todo mundo em torno do qual as coisas sejam decididas, né? E qual é o problema? Veja, essa avaliação me parece consensual, ninguém discute isso aí. A divergência está no reflexo disso no campo do direito. Porque isto fez com que parte da doutrina do direito internacional, mas do direito de maneira geral, advogasse a perspectiva de que a fragmentação da política corresponderia à fragmentação do direito. E, portanto, que o direito estaria também se fragmentando. Após a utopia da Organização das Nações Unidas e das grandes organizações internacionais que funcionariam como centros, vamos dizer, de articulação política e jurídica, o fracasso dessas organizações em realmente coordenar e dirigir o mundo contemporâneo fez com que, né, houvesse uma fragmentação política e, portanto, uma fragmentação também do direito. Então, há autores importantes, um deles, né, que advogam, são conhecidos, inclusive, pela perspectiva da fragmentação. Koskiniemi, por exemplo, né, o finlandês, sempre frequente na Faculdade de Direito, que advoga essa tese, embora quando tenha ido para a Comissão de Direito Internacional da ONU não tenha escrito nesse sentido, né? Mas advoga a tese da fragmentação, né? E a minha visão é oposta a essa, né? E, portanto, eu vim aqui defender tese para vocês, né? Não vou fazer uma abordagem neutra, eu vou defender realmente uma posição que depois vocês vão poder checar no que eu escrevi e depois vocês vão poder checar com outros que pensam exatamente o oposto, ou seja, dentro de uma perspectiva de aproximação mais madura com os temas do direito, que eu acho que vocês têm toda a condição de ter pela bagagem que já tem aqui na faculdade, né? E eu parto de uma problematização que eu fiz até outro dia num evento no Itamaraty, né, que foi a seguinte, quer dizer, hoje nós trabalhamos com a ideia, né, do colapso. Qualquer analista de relações internacionais é capaz de, em meia hora, ou 15 minutos, ou 5 minutos, dar motivos para levar qualquer plateia ao desespero e à compulsão ao suicídio. Porque ou nós vamos acabar porque vai ter uma guerra nuclear, porque a Coreia, né, está com a bomba atômica, o Irã agora vai voltar a produzir bomba atômica porque o governo Trump acabou com um acordo com o Irã, Israel já tem bomba atômica, fora os que já têm bomba atômica, a União Soviética, quando se desativou, armas nucleares acabaram sendo apropriadas por terroristas islâmicos da borda sul da União Soviética, né, do Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, aqueles países todos. Então, esse é um tema que já está, né, é questão de tempo. Se o colapso não vem por aí, vem pela temática ambiental, né? É o aquecimento global, e é real, ninguém nega isso, né? Ou seja, tem uma perspectiva de impacto no ecossistema terrestre muito grande, né? E esta situação também se torna irreversível. Ou então as crises humanitárias, né, que podem vir de conflitos armados, como é mais tradicional, o caso da Síria, por exemplo, mas pode haver um colapso do ponto de vista humanitário por epidemias. Nos últimos 10 anos, nós já tivemos umas 3 ou 4 epidemias que certamente iriam produzir milhões de mortos em pouco espaço de tempo. A última foi o Ebola, né? E aí teve gripe aviária, teve uma série delas, né? E aí, né, a questão que eu coloquei nesse seminário no Itamaraty foi essa. Todo mundo diz isso. Todo mundo aponta essa situação, né, de colapso, que decorre da fragmentação, de anarquia, de ingovernabilidade, de falta de previsibilidade, e, no entanto,
Chega na hora H, não tem o apocalipse. O colapso não acontece. Aquela tragédia que o jornal da semana anterior havia prenunciado não está nem presente mais no jornal da outra semana, né? Eu me lembro do caso da Catalunha, quer dizer, a guerra civil na Espanha estava dada, né? Uma semana depois não está mais nem no noticiário, né? Ou seja, o impacto desses eventos, que sem dúvida são muito importantes e muito significativos, não se refletiu naquilo que se imaginava fosse ocorrer, que é uma situação de desestruturação do mundo contemporâneo, né? E por que não acontece isso? E aí é a minha tese de que, sem embargo, como gostam de dizer os advogados, né, da existência de um quadro de fragmentação política, existe hoje um nível de amarração entre as sociedades contemporâneas muito grande, como se fosse uma rede subterrânea que funciona como uma estrutura de resistência a esses quadros de colapso e neutraliza situações potencialmente destrutivas. Ou seja, há no mundo contemporâneo um quadro de interatividade sem precedentes. As sociedades se comunicam, se integram, né, se interrelacionam de uma maneira que nunca ocorreu, né? E isso não decorre, a meu critério, de uma orientação política. Decorre de algo que é mais óbvio e simples, que é o desenvolvimento da pesquisa científica e da tecnologia. A velocidade enorme do desenvolvimento científico e tecnológico gerou, né, uma capacidade de interatividade enorme no mundo contemporâneo, numa escala muito maior do que nós imaginamos, em que o entrelaçamento das sociedades se dá numa perspectiva que nós não conseguimos mais nem imaginar, né? Nós hoje temos dificuldade de imaginar qual é o impacto, como é que a nossa vida é orientada, tanto são os algoritmos e tanto são os estímulos que vêm de um entrelaçamento e um quadro de inter-relação sem precedentes. E eu não estou falando só de redes sociais, embora isso inclua as redes sociais, mas eu estou falando de qualquer ato nosso, qualquer conduta, como isto começa a ser pautado por comandos que estão, ou que são provenientes deste mundo integrado e desse mundo entrelaçado, né? E isso é óbvio, né? O desenvolvimento científico e tecnológico, ele aproximou as pessoas, aproximou não no sentido de torná-las mais íntimas, aproximou no sentido de se influenciarem reciprocamente, né? De tal sorte que, em tempo real, qualquer um de vocês aqui com um smartphone pode acessar bancos de informação e ser influenciados por eles no mundo inteiro, né? E, do ponto de vista dos transportes, isso também é evidente. Há uma alegoria que eu gosto de fazer, que remete a agosto de 1914. Agosto de 1914 foi o início da Primeira Guerra Mundial, né? Ela começa em 1º de setembro, né, de 1914, quando o fim do ultimato do Império Austro-Húngaro à Sérvia, né? Nada mais associado à ideia de fragmentação do que as grandes guerras, né, mundiais e a Primeira Guerra. Mas agosto de 1914 também foi o mês em que se inaugurou o Canal do Panamá, que completou 100 anos agora, né? Ou seja, foi o momento em que a humanidade conseguiu fazer a circunnavegação terrestre pela linha do Equador, porque já havia o Canal de Suez, que ligava o Mediterrâneo ao Oceano Índico, né? Então, ao mesmo momento em que havia um quadro de fragmentação política, o desenvolvimento científico e tecnológico ia evoluindo no sentido de gerar as condições para um mundo mais interconectado, né? E este quadro de interconexão é que, a meu ver, teve
uma decorrência enorme para o direito, que foi a construção progressiva ao longo do século XX de uma malha normativa que reflete este quadro de integração. E, de novo, por um imperativo óbvio, né? Ou seja, se as pessoas se integram cada vez mais e convivem cada vez mais, estão compartilhando cada vez mais informações, valores, né? São cada vez mais influenciadas reciprocamente. Ora, em qualquer sociedade, em qualquer ambiente, melhor dizendo, em que a interconectividade é muito intensa, isto passa a demandar regras comuns de regência da vida social. Só é possível haver fragmentação das normas jurídicas em ambientes estanques. Evidente, se eu tenho duas sociedades, dois povos que não se comunicam, o fato de que uma tenha regras jurídicas completamente diferentes de outra não afeta a vida de nenhuma delas. Agora, se essas sociedades estão interconectadas, estão a toda hora intercambiando ideias, valores, coisas, famílias, pessoas, é evidente que isto demanda regras de conduta que sejam uniformes. Insisto nisso, por um imperativo lógico. Não é pela vontade do governante de uma ou pela falta de vontade do governante da outra, né? Se eu convivo com várias pessoas ao mesmo tempo, naturalmente os códigos de conduta para viabilizar aquela convivência tendem a se uniformizar. Isto vale para qualquer grupo social, numa perspectiva antropológica. Vale para vocês, né? Quando cada um chegou aqui na faculdade, veio de ambientes diferentes, de famílias diferentes, de cidades diferentes, de lugares diferentes, de ambientes culturais diferentes. Passaram a conviver todo dia, toda hora. Naturalmente foram construindo no relacionamento de vocês regras de conduta, se não jurídicas, porque não é o caso, mas comportamentais, comuns, que viabilizam a vida coletiva. Ora, se no mundo que vai se integrando de maneira cada vez mais intensa isto ocorre, evidentemente começa a haver uma propensão à uniformização das regras, né? E no meu texto, então, eu resgatando, e não tem nenhuma novidade nisso, né? O que eu vou falar, quer dizer, eu resgato quais são os mecanismos, então, de que o direito se vale, né, para a perspectiva de integração, né? E aí, basicamente, eu identifico, né, dois grandes movimentos do ponto de vista formal, né? O primeiro deles, a relevância crescente do direito internacional público, que é o que vocês estão estudando, né? Acho que a turma aqui é de direito internacional público, né? Ou seja, até o século XX, do que cuidava o direito internacional público? Do que os tratados internacionais cuidavam? Basicamente de fronteira, né? Eu costumo dizer que o direito internacional do Brasil é anterior ao Brasil porque nós somos filhos do Tratado de Tordesilhas, que vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino fundamental, né? Que é o começo do Brasil. Por isso que eu estou falando português aqui, não estou falando espanhol. Veja que é um tratado de uma eficácia enorme, né? E até o século XX, o que a gente estuda? Fronteira. O direito internacional não rege a vida costumeira. Há algumas exceções, mas é a partir do advento da Liga das Nações que o direito, aquele instrumental clássico do direito internacional, começa a ser usado para estabelecer regras, que não são mais regras só para determinar através da fronteira até onde vai a ordem jurídica que rege os costumes de uma sociedade e em que momento, em que espaço físico começa a outra ordem jurídica. Porque os tratados e o direito internacional até o século XX constava disso, de estabelecer fronteiras ou alianças militares, ofensivas ou defensivas, que se destinavam a quê? A manter ou mudar as fronteiras, né? Outro dia eu fui fazer a renovação da minha
carteira de motorista, e aí o médico, que eu vou lá já há muitos anos, porque quando a gente fica jovem há mais tempo, tem que ficar renovando a cada 5 anos, né? E ele, sabendo que eu sou da área de direito internacional, e ele é um especialista em medicina de trânsito, e disse, olha, Pedro, outro dia achei uma coisa tão interessante que você ia gostar. Então ele estava me explicando que o primeiro tratado na Europa de unificação de regras de trânsito é de 1921, se não me engano, né? O que esse tratado internacional fez? Na Europa continental, ele unificou as placas de sinalização de trânsito. E por quê? 1921, hein? Por que isto? Porque o mundo saía da Primeira Guerra Mundial, a matriz de transporte estava se mudando do transporte animal para, né, o transporte a motor a combustão. Então, depois da Primeira Guerra, há todo um processo de construção das rodovias. Na Europa, os carros, né, a indústria automobilística se desenvolve. E, numa Europa em que os países têm áreas muito pequenas, não tinha sentido que cada país tivesse legislação, veja que eu estou falando, não é da União Europeia, eu estou falando lá de 1920, que tivesse legislação de trânsito e de sinalização que variasse de país para país, porque aquilo inviabilizaria que os veículos circulassem. Então, a demanda, tendo em vista essa crescente interatividade, gerou a utilização daquele instrumento, que é o Tratado Internacional, que era usado até então para fronteiras, grandes questões políticas, para disciplinar a vida cotidiana em substituição ao direito nacional. Então, o que começou em 1921 foi que a regência do trânsito deixou de ser produto da legislação da França, da Espanha, da Dinamarca, da Bélgica, e passou a ser produto de direito internacional. E, a partir daí, em todas as áreas isso se verificou. Né? Vocês que vão fazer trabalho de conclusão de curso aqui, qualquer que seja o tema do trabalho de vocês, vocês vão ter que dedicar um capítulo às normas internacionais sobre o tema de vocês. Porque existe um conjunto de regras que estão estabelecidas no direito internacional e que vigoram diretamente para os indivíduos a partir do direito internacional público. Então, uma característica, né, para o fortalecimento dessa integração do direito, que eu digo, não é que o direito internacional levou à integração. A integração passou a demandar uma normatividade, e aí aquele tipo de instrumento que é antiquíssimo, o primeiro tratado internacional que se conhece, o texto, né, é o Tratado de Kadesh, que é um tratado de paz celebrado entre os hititas e o faraó Ramsés II do Egito, no século XIII a.C. Eu estive num museu em Ankara, na Turquia, onde tem lá uma reprodução do tratado, né, de uma das pedras do tratado. É igualzinho os tratados contemporâneos. Então, essa ferramenta já existia. Por que ela passa a ser usada no século XX para atender esse tipo de demanda? Porque a integração passa a demandar esse tipo de coisa. Então, não há nenhuma área hoje em que não haja normas de direito internacional público que regulem especificamente aquela área. Sejam normas de tratados internacionais, sejam normas produzidas por organizações internacionais, aquilo que vem sendo conhecido, né, no mundo anglo-saxão como International Institutional Law, o direito internacional institucional, esse direito internacional que surge das instituições. Né? Então, qualquer matéria de jornal sobre doença, por exemplo, fala: as normas da Organização Mundial de Saúde fixam que o número de leitos hospitalares por cada 1000 habitantes deve ser tanto. Aí, a Organização Mundial de Saúde. Qualquer área que vocês quiserem, isto começa a existir. Né? Agora, há um outro fenômeno também que é muito interessante, que aponta para essa perspectiva de tessitura de um direito que vai se globalizando, que é o processo de uniformização do direito. Ou seja, não necessariamente
o direito se uniformiza porque os direitos nacionais deixam de existir e dão lugar a normas internacionais. Os direitos nacionais continuam formalmente existindo, só que eles são cada vez mais parecidos uns com os outros. E, às vezes, numa velocidade enorme. Vou dar um exemplo. A união homoafetiva. A união homoafetiva, há 15, 20 anos, não era reconhecida como juridicamente válida em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Hoje, no mundo ocidental, com graus diferentes de formalidade, ela é aceita universalmente. Não há nenhum tratado internacional sobre união homoafetiva, que tenha dado efeito de casamento à união entre pessoas do mesmo sexo. Em cada país do mundo, o reconhecimento da validade das uniões homoafetivas se dá de maneira diferente. Em alguns países por legislação, em outros países, como foi o Brasil, ou por atos administrativos, no caso do sistema previdenciário, por exemplo, ou pela jurisprudência dos tribunais. Portanto, eu não estou falando de regras internacionais, as regras são nacionais, mas substantivamente elas se uniformizaram. E esse fenômeno também é muito impressionante. Ou seja, é raro o tema em que o país tenha uma legislação, como a gente gosta de dizer aqui no Brasil, que seja uma jabuticaba, ou seja, aquilo que só tem no Brasil. Porque como jabuticabeira só tem no Brasil, a gente gosta de dizer que nós temos umas jabuticabas aqui. Cada vez vai tendo menos jabuticaba. Qualquer que seja a regra e a área, o grau de influência recíproca que existe, de tal maneira que os direitos nacionais tendem a se uniformizar, é muito grande. Então, uma mudança de percepção que houve, e isso é que, a meu ver, leva muitos, equivocadamente, a postarem a ideia de fragmentação, é que lá atrás havia uma utopia de que o direito internacional progressivamente ia acabar com os direitos nacionais. Toda a ideia de codificação do direito internacional vinha muito daí, ou seja, os internacionalistas diziam, vai ter um momento que não vai ter mais direito nacional. E isso não ocorreu. Mas se é verdade que, do ponto de vista formal, os direitos nacionais continuam muito presentes, porque o Estado é uma realidade política no mundo fragmentado muito presente, por força da interatividade cada vez maior entre as sociedades, esses direitos têm uma propensão à uniformização. Mesmo quando eu estou falando de ambientes culturais que são muito diferentes. Então, por exemplo, peguem um país como a Índia. O grande tema da Índia contemporânea, assim como nos países islâmicos, começa a ser o quê? O direito das mulheres. Ou seja, pode parecer uma bobagem, mas a Arábia Saudita, o novo governo da Arábia Saudita tem começado a permitir que as mulheres guiem, vão no cinema. Peguem guiar, pode parecer uma coisa rudimentar, isso é uma bobagem. Não é, não. É uma ruptura importante, porque na medida em que a mulher passa a guiar, ela passa a ser a titular, inclusive, da responsabilidade jurídica, que é uma das bases do direito contemporâneo. E em todo o mundo, esta propensão à uniformização como uma condicionante para viabilizar a interatividade vai se colocando. Então o mundo é mais integrado. Como ele é mais integrado, ele demanda uma malha normativa que tende a se uniformizar, ou pela adoção de regras internacionais, ou pela uniformização das regras nacionais, e esta uniformização, por sua vez, acaba sendo um fator de estímulo à maior integração. Há crises no mundo contemporâneo? Sem dúvida nenhuma. Mas uma das características que é proveniente disso que eu chamo de uma rede que funciona subterraneamente, para amarrar as sociedades, é que as crises, em geral, tendem a gerar um impacto negativo menor do que aquele que se imaginava.
e tendem a ter menor duração. Né? Peguem um evento como recentemente esse. A Rússia tem tropas na Síria. Os norte-americanos resolveram bombardear a Síria por conta do uso de armas químicas. Se vocês pegarem qualquer analogia na história, isso teria desencadeado um conflito entre a Rússia e os Estados Unidos, evidente. Né? E não aconteceu. Né? E aí, na Rádio USP, eu tenho uma coluninha lá, o jornalista perguntou o seguinte, e por que não aconteceu? Por que os russos não reagiram? Né? E eu falei meio sério, meio brincando, e disse, óbvio, a Copa do Mundo. Né? A Rússia vai organizar daqui a um mês, né? Era abril, o evento mais importante do ponto de vista, né, midiático, com um enorme impacto do ponto de vista da demonstração do soft power, com o recebimento com imagem para o mundo inteiro, com algo que expressa já um conjunto de contratos que o Estado russo e as empresas russas fizeram, né, para recebimento de pessoas, para transmissão de imagens, para veiculação de publicidades. Como é que os russos vão fazer uma reação que terá como primeira consequência, né, cancelar a Copa do Mundo? Não vão fazer isso. E não fizeram. Né? Ninguém ouviu falar de reação. Porque é isto, o grau de interatividade é tão grande que os danos que podem decorrer de uma situação de ruptura, por maior que seja a tensão e a crise, são muito grandes. Volta e meia a gente ouve falar da ameaça de guerra dos chineses com os japoneses por causa da disputa de ilhas, né, as Ilhas Kurilas e outras ilhas ali na Mar da China. E toda hora que vai ter a guerra, não acontece. Quando a Rússia invadiu a Crimeia, né, deram ultimato e até a guerra, não aconteceu. Né? Ou seja, não acontece. Né? Mesmo as situações de tragédia, como é o caso da Síria, que é uma situação evidentemente trágica sob todos os sentidos, ela não se irradiou, ela fica confinada, né? E, de certa maneira, diferentemente do que ocorreu nas crises anteriores, a vida no Líbano segue normal, porque o Líbano é um grande centro, um grande hub, né, da interatividade de negócios do Oriente Médio e ninguém vai querer que aquilo deixe de funcionar. Né? Então, há algo que os analistas não estão, a meu ver, percebendo e, portanto, não estudam, que é justamente um grau de integração do direito em estágio muito mais avançado do que nós imaginamos. E que, quando nós vamos estudar em cada tema específico alguma matéria, a gente identifica. Né? Não quer dizer que as normas sejam todas iguais. Em muitos temas, e na maioria dos temas, há particularismos e há particularidades. Mas a gramática tende a ser a mesma, de maneira cada vez mais intensa. Né? Então, agora se discute, como sempre, né, a reforma tributária no Brasil. Acho que agora vai ter que sair, porque a situação chegou no limite. O que vai acontecer no Brasil? A introdução do IVA, que é um imposto sobre valor agregado, que já existe no mundo ocidental todo. E a unificação do ICMS, do IPI, do ISS num único imposto. Né? Há uma discussão do rateio dos estados. Isso não significa que as alíquotas vão ser as mesmas do Brasil e de outros países, que vai ter... Mas a gramática é a mesma. As formas são as mesmas, porque senão elas não geram conectividade. Um dos problemas do comércio internacional, o professor Humberto é nosso mestre nisso, é justamente o fato de que, se as regras tributárias são formalmente muito diferentes, isso gera muita dificuldade, né, para se aferir, né, se a concorrência é leal ou é desleal. Então, há uma pressão dos players econômicos para que se adote mecanismos tributários que sejam similares. Né? E isto vale para o mundo inteiro. Né? Isto significa que o Estado vai deixar de existir? Não. Mas há uma mudança substantiva na função da soberania do Estado. Até o século XX, a ideia de soberania, e vocês estudam aqui em Teoria Geral do Estado, né? Espero, para bem
da renda familiar que vocês estudem nos elementos de teoria geral do Estado, do professor Dalmo Dallari, né? Em teoria geral do Estado, vocês aprendem que a soberania é um elemento constitutivo do Estado. E é. Até o século passado, o que estava associado à ideia da soberania? A ideia da produção autárquica de normas jurídicas, de tal maneira que as normas produzidas pelo Estado soberano prevalecem no interior do Estado sobre todas as outras. Teoricamente, o Estado pode fazer o que quiser, né? Em tese, poderia decretar que o trabalho escravo seria uma forma de organização social aceitável. Ué, não é soberano? Não pode tudo? Por que não? Esse foi o argumento da África do Sul, na década de 70, quando a ONU combateu o apartheid. A África do Sul dizia, mas por que a ONU está querendo chatear a África do Sul? A África do Sul não quer exportar o apartheid para lugar nenhum. O apartheid, que é a política oficial de segregação racial que existiu na África do Sul, era uma regra jurídica sul-africana. E o argumento da África do Sul foi, nós fazemos o que a gente quer, o país é soberano. Tem, né? E a ONU não aceitou, e eu já chego lá por quê. Né? Ou seja, a ideia de soberania estava associada a isto. Este é um tema que surge, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg. Os advogados dos criminosos nazistas alegavam o quê? Alegavam que, por que o cliente deles estava sendo julgado e condenado, se o que o cliente deles tinha feito foi obedecer às ordens juridicamente estabelecidas no Estado. E eles, como funcionários públicos, tinham que obedecer. Os campos de concentração eram órgãos públicos, repartições públicas. E os operadores eram funcionários públicos. Aquilo que Hannah Arendt chamou da banalidade do mal. Né? O vilão não é aquele vilão de novela, assim, né? É alguém que cumpre a lei. Né? A Hannah Arendt escreveu sobre o Eichmann. O Eichmann foi um criminoso de guerra que foi preso aqui na Argentina, foi pego e levado clandestinamente para Israel, e julgado em Israel, foi até hoje o único condenado à morte no Estado de Israel. Né? E o Eichmann, a gente olha as fotografias dele, é um cidadão magrinho, com terninho preto, de óculos, parece aquelas figuras assim, vendedor de carro usado, de anedota, sabe? Quer dizer, um tipo assim, provavelmente chegava em casa, lia história para as crianças dormirem, ajudava a mulher a lavar a louça, né? Naquela sociedade patriarcal da década de 40, é que o trabalho dele era exterminar pessoas, mas ele era um funcionário público exemplar. Né? Portanto, o que entra em colapso no mundo que vai se integrando cada vez mais é essa ideia de soberania como sendo a capacidade absoluta dos Estados produzirem normas jurídicas. Portanto, no mundo contemporâneo, em que o direito se integra cada vez mais, a soberania do Estado reside na função do Estado de instituição mediadora. O Estado é o espaço institucional que faz a calibragem da integração da sua sociedade neste mundo globalizado, tanto pela via da incorporação das regras de direito internacional, pela via da adoção no seu direito interno de paradigmas que vão se uniformizando, como pela influência na conformação desses paradigmas, porque não está dado que esses paradigmas venham só de um centro, venham só de uma potência, eles são produto da própria interatividade. Né? E isto se faz com cada vez mais intensidade. Né? Então, o direito nacional existe? Existe. Vocês ainda aqui na Faculdade de Direito vão estudar, em sua maior parte, regras nacionais. Em cada matéria, direito civil, direito penal, vocês vão estudar direito nacional. Só que cada vez mais a substância desse direito vai refletir paradigmas uniformizadores de caráter universal. Né? Há professores que têm clareza disso e já dialogam com seus alunos de maneira a cotejar, inclusive, a situação de outros países. Há professores de cunho ou viés mais positivista que não têm um olhar para essa perspectiva, mas ela é real. Né? É como eu disse para você sobre o direito de família. O conceito de família está evoluindo não porque a lei de cada lugar esteja evoluindo, porque está evoluindo do ponto de vista global. Né?
a introdução da afetividade como critério da validade jurídica, né, dos relacionamentos, né, vai introduzir, e já começa a introduzir pela via da Previdência, a discussão, por exemplo, da família plurinominal, ou seja, da família ou da relação conjugal que não seja só de dois. Né? Agora não é só mais homem e mulher, e não só mais só homens ou só mulheres, mas mais pessoas, por que não? Essa questão já está colocada do ponto de vista previdenciário. Outro dia saiu até nos jornais que o Ronaldinho, o gaúcho, ia casar com 2 mulheres ao mesmo tempo, porque ele tem 2 namoradas. E aí surgiu toda a polêmica jurídica, se seria válido ou não seria este casamento. Né? Essa discussão vai começar a se colocar. E é interessante como a discussão do direito de família e dos seus paradigmas esteja se fazendo universalmente, não está se fazendo nacionalmente. Né? É uma discussão onde até os exemplos que nós vamos buscar são de outros países e a influência se dá de uma maneira muito intensa. Um outro fator que contribui muito também para esse processo, e que é um híbrido de direito internacional e de direito internacional, é a chamada soft law. O que é isto? Né? Soft vem de suave, né? Leve. Tinha um colega nosso, Fonsequinha, o professor do nosso departamento, que era muito contra essa ideia de soft law, e dizia, como é que eu posso levar a sério um direito que é fofo, fofinho? Né? Soft law é uma expressão que surge em contraposição a hard law, que é o direito impositivo. Então, os tratados internacionais seriam hard law. Hoje, as organizações internacionais funcionam muito por soft law. O que isso significa? Elas não estabelecem regras imperativas. Elas estabelecem sugestões, recomendações. Quer ver um ramo do direito que é todo assim? Direito sanitário, direito de saúde pública. Praticamente não existem tratados internacionais em matéria de saúde pública. Né? O que a Organização Mundial de Saúde faz? Estabelece diretrizes. E o que todo mundo faz? Segue fielmente as diretrizes. Porque é evidente, no mundo interconectado, em que uma epidemia pode se disseminar com uma enorme velocidade, não adianta o país se recusar a aceitar paradigmas globais, porque se ele não adotar aquele conjunto de regras, ele não se protege. A sua população não se protege. Então, no Brasil, onde todo município tem que ter um código de saúde, em que todo estado tem que ter um código de saúde, se vocês forem pegar substantivamente essas regras, elas são nacionais, porque o código foi votado pela Câmara Municipal, foi votado pela Assembleia Legislativa, mas a substância dessas normas, em sua maior parte, vem da Organização Mundial de Saúde e de outros órgãos, como a Organização Pan-Americana de Saúde, outros órgãos que exercem função sobre isso. Né? Então, por isso é que eu digo a vocês, há uma rede que vai se formando que é muito mais forte do que nós imaginamos e o que ajuda a explicar por que há uma contenção com o Apocalipse. Por que o Apocalipse não acontece? Né? E a figura que eu gosto de, né, já que o livro chama Nas Ondas do Mundo, eu fico imaginando um mar, né? O mar revolto. Quando a gente mergulha no mar, mesmo que ele esteja muito encarpelado, na superfície ele está com ondas, está todo agitado, a gente fica. Se a gente dá um mergulho, é uma tranquilidade, né? Ele está calmo lá embaixo, aí sai aquela tempestade, né? E mergulha, ele está calmo. É um pouco assim. Né? É como se a fragmentação política realmente existisse, mas ela está se dando sobre uma base que está muito mais contida e amarrada. Né? E isto é fundamental para nós, operadores do direito, porque isso ajuda a entender para onde nós estamos indo. Então, dentro daquela perspectiva que eu apontei para vocês de movimento, né, e depois vocês vão ler no meu texto, eu detalho um pouco mais como é que vai se forjando esse processo, né, fica evidente que há uma tendência cada vez mais a que o direito seja igual. Né, e numa velocidade muito grande, e esta é uma característica da nossa época. Né, ou seja, há 15 anos, em alguns países do mundo, a homossexualidade não é que ela não era aceita para viabilizar união estável ou casamento, ela era crime.
Estou falando da Irlanda, por exemplo, no próprio Reino Unido, onde foi recentemente, né, modificada a legislação. E hoje não só não é crime, como é uma conduta social plenamente aceitável e que é parte da ideia de cidadania. E num tempo de... O que são, na história da humanidade, 15, 20 anos? Nada. Né? Ou seja, se nos últimos 20 anos houve isso, daqui a 20 anos o mundo vai ser completamente diferente. Mas eu consigo imaginar para onde ele está indo se eu adoto alguma perspectiva de tendência. E o que eu estou propondo para vocês é a negação da ideia da fragmentação e a identificação de tendências. Portanto, do ponto de vista, inclusive, profissional, a minha avaliação é que serão melhores e mais valorizados profissionais do direito aqueles que souberem dialogar bem com essa diversidade de maneira a trabalhar a lógica da aproximação e das convergências. Né? Ou seja, aquele que entender o mundo em transformação, inclusive do ponto de vista do direito, e perceber muitas vezes que aquelas regras jurídicas, mesmo que do ponto de vista positivo possam ser as mesmas, elas estão sujeitas a um contexto de interpretação que evoluiu. Essa, na verdade, é a grande questão hoje do Supremo Tribunal Federal. Né? Toda a discussão do ativismo jurídico. Há setores, e vocês acompanham esse debate, que condenam, que acham que o Supremo Tribunal Federal está inventando, está legislando. Mas, por outro lado, e há setores dentro do próprio Supremo Tribunal Federal que falam isso. O ministro Gilmar Mendes é muito crítico do que ele chama desse ativismo do Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Barroso diz o seguinte: não adianta o Supremo Tribunal Federal fechar os olhos para o mundo que está evoluindo e ficar adotando interpretação da legislação que não dialogue com esta evolução. Né? Qual é a dificuldade? É que, de certa maneira, os dois argumentos têm aspectos relevantes. Não é o caso de torcer para um argumento ou para outro, mas é o caso de compreender a complexidade do mundo contemporâneo. Né? Então, aqueles que conhecerem, né, a gramática do direito, né, a doutrina do direito, mas, ao mesmo tempo, entenderem esse processo de evolução do direito para fazerem as calibragens necessárias, né, serão melhores, profissionais, e serão mais valorizados. Eu sou membro de comissão de ética de uma grande empresa e de uma organização. E julgando questões éticas, né, a gente percebe isso toda hora, como a velocidade né, dos tempos é outra. Querem ver problema, por exemplo, relacionado justamente a questões de gênero. Né? Qual é o problema de questões de gênero? A mudança da temática de gênero foi tão grande, tão rápida no mundo contemporâneo, que há um problema nas organizações, que é a conduta, muitas vezes, de pessoas que deve ser considerada completamente inadequadas hoje, mas que são pessoas que ou porque são de uma faixa etária muito maior, ou que vêm de sociedades mais patriarcais, não se ajustaram adequadamente a essa evolução. Isso cria um problema para nós julgadores, porque eu vejo muitas vezes casos em que as referências que um homem faz a uma mulher são obviamente inadequadas, machistas, sexistas, etc. Mas fica evidente que não há uma componente dolosa. O indivíduo que agiu daquela maneira, ela agiu em função de um código que se tornou obsoleto e ele não percebeu. Né? Então isso gera uma complexidade no momento de julgar, pela velocidade das mudanças. Né? Então o direito se uniformiza muito rapidamente, mas isso não funciona de maneira igual nas sociedades. E essas dissintonias é que vão ser os grandes desafios para os operadores do direito. Né? O mundo já deixou de ser de uma maneira, mas ele ainda não se organizou completamente de outra. E a transição é muito mais difícil. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade de Direito, colega do professor Humberto, e
na Faculdade de Direito, estudou minha mãe. Né? E estudou, ela era da turma de 1959, ela estudou, portanto, 20 anos antes do que eu. Eu estudei no livro do Basileu Garcia, de Direito Penal da minha mãe. Vocês acham que hoje seria viável, se algum de vocês aqui, né, tiver advogados ou professores, estudar no livro de algum, né, um livro que tenha sido do pai, do tio, da mãe, da avó de vocês? Inviável. Inviável exatamente por conta dessa velocidade. E quero concluir, para deixar um tempinho aí para o debate, né, para que a gente encerre aí pontualmente às 4 horas, porque eu não quero criar dificuldade para a aula depois. Se é verdade que o direito vai se uniformizando, do ponto de vista formal, qual é a referência? Ou seja, em torno de que princípios, em torno de que centro de gravidade, este direito que vai se uniformizando globalmente, ele se coloca? Ora, no direito internacional, essa discussão se colocou em torno dos sujeitos de direito. Então, o sujeito de direito internacional, por excelência, né, até hoje a doutrina clássica considera, é o Estado. Né? Então, o direito internacional seria um direito produzido pelos Estados em conjunto, e o que se dizia no direito internacional clássico, é o caso do Rezec, por exemplo, é que o ser humano seria o sujeito indireto, não é isto? Ou seja, o Estado é sujeito de direito internacional na medida em que o Estado internaliza normas que se aplicam aos indivíduos, o indivíduo, então, passa a ser sujeito indiretamente daquela norma internacional. Se o Estado não internalizar, ele não é. Então, essa visão formalista parte do pressuposto de que o indivíduo não é sujeito de direito internacional. Pois bem, toda a teoria do direito internacional dos direitos humanos acabou com isso. Porque se eu levar a ferro e fogo essa ideia do sujeito indireto, eu vou então dizer, não, se o Estado adotar a escravidão como uma regra de sua ordem social, não há nada que se fazer. Né? E vocês acham que seria lícito hoje no mundo um Estado dizer, não, eu vou sair da ONU, não estou mais na ONU, eu denuncio todos os tratados de direitos humanos e aqui vai ter regime escravo. Vocês acham que seria lícito isso? Provavelmente não. Né? Por que que não, se o Estado é soberano? Exatamente porque há hoje uma revisão do papel do Estado e há uma ordem jurídica, né, que vai adotando hoje, no direito internacional, como elemento, o que eu chamo no meu texto de unidade sistêmica básica, não mais o Estado. Mas se o Estado não é a unidade sistêmica básica de um direito que vai se universalizando, quem é a unidade sistêmica básica? Ora, nenhum regime jurídico pode existir sem que eu tenha uma uniformidade entre os entes que, em última instância, são os sujeitos fundamentais daquela estrutura jurídica. O estatuto de um clube se aplica àqueles que são sócios do clube. Portanto, a unidade sistêmica básica é o sócio do clube. Né? Os acionistas de uma empresa, né, são a unidade sistêmica básica daquela sociedade anônima. Né? Ora, num direito que vai se universalizando, se o Estado não é mais a unidade sistêmica básica, porque ele é a instituição intermediária, a unidade sistêmica básica é o ser humano. Não há outra alternativa. É o ser humano como titular de direitos. Né? Na medida em que o direito seja um só, universalmente, e o ser humano é o elemento comum, enquanto, inclusive, sujeito de direitos, ele se torna a unidade sistêmica básica. Né? Isto explica, inclusive, a velocidade de desenvolvimento do direito internacional dos direitos humanos. Veja, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Em menos de 50 anos, a evolução do direito internacional dos direitos humanos foi brutal. Né? Os tratados internacionais todos vieram,
vieram os tribunais internacionais nessa matéria, mas o direito internacional dos direitos humanos se introjetou no direito dos Estados. Cotejem, por exemplo, a Declaração Universal de 1948 com o artigo 5º da Constituição Federal Brasileira. Vocês vão ver que há disposições que são idênticas. Ou seja, esta malha normativa que adotou os direitos humanos como referência, né, é uma evidência. Né? Por que isto? E os próprios especialistas em direito internacional dos direitos humanos não explicam. Né? Será que o ser humano se tornou melhor? Ou seja, eu teria que apostar cientificamente numa perspectiva de uma componente moral do DNA. Né? As pessoas estariam moralmente melhores. Não consigo ter nenhuma visualização disso. Os massacres de Kosovo, né, os massacres no Brasil, né, os indicadores todos são que o número de homicídios, hoje está nos jornais, né, o número de homicídios no Brasil aumentou exponencialmente nos últimos anos. Ou seja, não quero crer que o ser humano, enquanto elemento de uma espécie, tenha se tornado intrinsecamente melhor. Né? Pelo menos não há cientificamente nenhuma evidência disso. Será porque os governantes se tornaram melhores? Muito menos. Né? Ou seja, não há também nenhuma evidência disso. Por que os direitos humanos, então, ganham essa relevância e passam a ser o código de referência básico, não só dos Estados, não só das organizações internacionais, não só do direito internacional, mas das empresas, inclusive, porque é um fator de estabilidade para esse quadro de interatividade. Num quadro em que a interatividade é cada vez maior, em que a malha normativa é cada vez maior, só é possível se estabelecer estabilidade nesse conjunto de relações se se adota como princípio e como referência um conjunto de direitos que consagre essa uniformidade das unidades sistêmicas básicas. Senão eu gero instabilidade. Né? Também é algo que pode ser explicado até pelas leis da física. Tá certo? Ou seja, a estabilidade de qualquer ambiente está condicionada à segurança, né, e às condições adequadas de permanência dos elementos desse sistema. Se isso não é oferecido, o sistema se torna instável. Ora, num sistema cada vez mais interconectado, qualquer grupo social que está submetido, do ponto de vista de direitos humanos, a um quadro de discriminação, de segregação grave, aquilo se coloca como um problema não só do ponto de vista moral, porque eu não nego que isso possa existir, mas se coloca como um problema do ponto de vista sistêmico. Né? Ou seja, por que os países têm que dar atenção, como, por exemplo, os americanos tiveram que dar ao problema da AIDS no Caribe, no Haiti? Ora, porque o Haiti está a poucas centenas de quilômetros dos Estados Unidos. Se a AIDS se converte num fenômeno descontrolado no Caribe, a possibilidade daquilo atingir a costa norte-americana é enorme. Então, a garantia de direito de atendimento à saúde, ela se coloca para todos, do ponto de vista lógico, como uma condição de estabilidade em um ambiente que é cada vez mais integrado. Então, a promoção dos direitos humanos se torna um imperativo, né, porque os direitos humanos são, né, o grande núcleo articulador desse direito que vai se uniformizando e vai se globalizando. Por isso é que em todas as áreas, né, o tema dos direitos humanos surge transversalmente. Né? O professor Humberto, né, ensina para nós, no direito do comércio internacional, o Acordo de Doha, por exemplo, sobre patentes de medicamentos, em que o comércio internacional teve que se curvar ao reconhecimento de que não pode haver, que é admissível a quebra de patentes quando se trata de saúde pública. Estudei nos artigos dele o problema lá dos pneus reformados, né, quando a temática ambiental passa a estar presente na temática do comércio internacional. O que é isso? Direitos humanos. Né? Quer dizer, os direitos humanos começam a ter uma presença transversal e, de novo, não é por um imperativo idealista,
né? Não é porque as pessoas são melhores, é porque é uma condição para a estabilidade do sistema. As empresas não conseguem operar, as economias não operam num sistema em que, num ambiente que os indivíduos se empoderaram, né, são a unidade sistêmica básica, os seus direitos não tendem a uniformização. Agora, finalizo dizendo que isso aí são tendências. Isso não significa que isto ocorra da mesma maneira em todos os lugares. Isto não significa que não haja retrocessos. Ou seja, eu estou falando de algo que, no horizonte, tende a esta perspectiva que eu estou apontando. Mas não significa que eu possa negar, né, que haja quadros de violação de direitos humanos enorme, que em muitas sociedades, inclusive, haja situações de involução, evolui-se, depois involui, né? Porque o desenvolvimento histórico não é linear em nenhuma sociedade, em nenhuma situação. Mas se eu, e é a minha tese, identifico que há uma tendência, eu consigo vislumbrar, então, que, mesmo havendo retrocesso, por um imperativo lógico, vai haver uma retomada mais à frente, no sentido daquilo que eu apontei como sendo a perspectiva. Então, jovens, isto é a essência deste texto em que eu abordo o tema da fragmentação política versus a integração jurídica e, indo na contramão de uma parte importante da doutrina que entende que nós vivemos um quadro de fragmentação, o que eu procuro mostrar é que não se deve chamar de diferenciação, ou não se deve confundir diferenciação com fragmentação. Diferenciação existe, porque as sociedades não são iguais, porque as culturas são diferentes. Exatamente o papel do Estado é fazer a calibragem, né, nesse sentido. Isso não significa também que esse direito que vai se uniformizando, ele é neutro. Ele também é produto da política e das disputas políticas, né? E da mesma maneira que os Estados e as sociedades são receptoras desse direito que vai se uniformizando, de alguma maneira elas impactam na produção desse direito ou na conformação desse direito. Então, no âmbito do comércio internacional, toda a disputa que existe, né, entre, na matéria, por exemplo, de normas de qualidade, né, que é um tema importante, porque os países adotam muitas vezes regimes diferentes, porque tem interesse, até do ponto de vista de patentes, que os critérios sejam diferentes, mesmo que haja uma tendência à uniformização, essa tendência se dá num marco de disputa. Quer dizer, o fato de que o direito se uniformiza não significa que ele se uniformiza necessariamente em um sentido. Embora, a meu ver, a médio e longo prazo, não há outra possibilidade, sob pena de haver risco para a própria sobrevivência da espécie humana, que não a preservação dos direitos humanos, como condição da estabilidade do sistema e como condição para que a humanidade sobreviva. O segundo artigo que eu deixei para vocês, eu não vou tratar dele, é um pouco já no mundo da política o reflexo disso. Sociedade civil e a consolidação da democracia na América Latina. Esse é um artigo que eu escrevi para uma revista muito importante, a Pensamento Ibero-Americano, em 2016, quando eu coloco a seguinte questão, né? Havia acabado aquele momento do milagre, né, do desenvolvimento da América Latina, e a América Latina tinha começado a viver uma série de crises, em que o Brasil atualmente está imerso até o pescoço, tá certo? E a questão que eu colocava era o seguinte: aquele período de afluência dos anos 90 e 2000, aquilo foi a exceção e a América Latina está voltando à desgraceira que sempre foi, e o que nós estamos tendo hoje no Brasil é, portanto, uma crise de retrocesso, ou o contrário, a América Latina evoluiu, a sociedade civil se empoderou, os indivíduos se empoderaram, e a sociedade civil não aceita mais determinadas regras de convívio que vigoravam, está adotando normas de accountability, preocupação com compliance, e, portanto, a crise existe, só que é de amadurecimento. E, de novo, eu
faço uma opção clara num sentido que é o segundo sentido. Eu acho que a crise que existe hoje na América Latina é uma crise que resulta do fato de que, depois do advento da democracia, depois do advento de uma situação de maior estabilidade econômica, formaram-se os grandes contingentes de classe média na América Latina, com um grau de exigência maior, com exigência de maior responsividade, e bateram de frente numa estrutura de exercício de poder extremamente oligárquica, extremamente arcaica, e não estão aceitando mais. E a instabilidade que existe, que gera crises, é uma instabilidade decorrente justamente do amadurecimento das sociedades. Pode durar mais tempo, pode durar menos tempo, mas a minha avaliação é que se aponta para um ambiente de melhoria, estruturalmente falando, né? Por quê? Porque as sociedades amadureceram, né? E as pessoas hoje não estão mais aceitando a conduta de seus governantes, que ainda respondem a uma lógica extremamente arcaica. Que eu argumento porque isso, para mim, o grande fator de divisão, e mesmo esses eventos recentes não me levam a desmentir isso, a negar isto, é o fato de que, com exceção da Venezuela, não há nenhum país na América Latina onde hoje as Forças Armadas têm um papel importante na condução política do governo. Nenhum, né? Mesmo no Brasil, onde as Forças Armadas assumiram um papel mais relevante nos últimos tempos, eu não identifico um papel politicamente relevante, né? Elas assumiram, e mesmo assim, meio a contragosto, o papel de segurança pública por conta do colapso do sistema de segurança pública no Brasil. Essa que é a realidade. Na maior parte dos estados, as polícias não funcionam, né? E isso fez com que, naturalmente, se recorresse a uma estrutura que custa caro, que está disponível, porque o Brasil não tem guerra, não tem perspectiva de guerra, e, portanto, vai fazer uso das Forças Armadas para atividades de segurança pública. Isso, a meu ver, é inevitável, né? E isso não me leva a crer que existe, né, a propensão à ditadura, essas coisas, porque não vejo, né, no Brasil e na América Latina, o contexto de regimes militares veio num contexto global em que a ordem mundial apoiou isso, que os norte-americanos endossaram isso. Eu não vejo na ordem internacional nenhum tipo de estímulo a que a América Latina se militarize, e por isso não existe no Brasil e não existe em nenhum país. Veja, os países têm vivido crises enormes. O Peru acabou de ter que trocar o presidente, que não tinha nem um ano de poder, né? A alternância dos governos tem sido enorme. Na Argentina, em que o governo Macri foi eleito e gerou enorme expectativa, já está aí batendo as portas do Fundo Monetário Internacional numa crise, e nem por isso eu vejo que haja uma propensão das sociedades, né, a rejeitarem o avanço, exatamente porque elas amadureceram, né? E isso tem um pouco a ver com o primeiro texto, na medida que, a meu ver, um elemento importante desse amadurecimento é a adoção de parâmetros e de critérios que vão se uniformizando no julgamento dos seus governantes, no julgamento das políticas públicas, e numa postura que é muito menos concessiva aos particularismos locais e às tradições locais, e que é mais aderente a parâmetros que estão vigorando ou começam a prevalecer globalmente. Tá certo? Então, jovens, o que eu fiz aqui foi apresentar as características básicas desses dois documentos. Convido-os, como estudantes, então, nesse regime ad hoc de pós-graduação aqui, professor Thierry, aqui, leiam agora, porque vai ficar mais claro para vocês, né, a discussão, e, obviamente, não se trata de aderir ou adotar, mas trata-se de compreender uma visão, inclusive para cotejar com outras visões que existem. Temos ainda, professor Thierry, aí uns 10 minutinhos, 5 minutos, eu vou ficar, gostaria muito de ouvir comentários, palpites, reflexões de vocês nesses últimos 10 minutos aí, de maneira... Não precisa ser pergunta, não, pode ser palpite também, né? Vamos lá. Pois não. Tem o microfone? Breve e rápido para poder falar bastante gente, aí fala todo mundo e no final eu falo 2 minutinhos, tá bom?
Ah, será bom se tiver uma. Não, não tem problema. Então vamos lá, só se dá o nome. Acho que está funcionando. Não, você liga o microfone aí. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pela excelente palestra. E a minha pergunta vai no sentido de um dos pontos que o senhor tocou durante a primeira exposição do primeiro artigo. Se de fato ocorresse, hoje, nos dias atuais, uma política de apartheid expressa, pública, institucional, uma política de extermínio, como ocorreu no passado, mas hoje, da mesma maneira, o Estado batendo no peito, eu sou soberano, eu faço o que eu quiser. Quais seriam as engrenagens mundiais que se moveriam? Eu concordo grandemente com a tese do senhor. Se moveriam, e assim penso, para tentar evitar. É uma discussão que eu me pego fazendo várias vezes. Perfeito. Vamos lá, circulando. Pois não? Professor, é uma perguntinha bem rápida. Você falou do ser humano enquanto unidade sistêmica do panorama internacional. Eu queria ouvir... na verdade, eu tenho essa ideia um pouco também da empresa como unidade sistêmica. Queria ouvir se você tem alguma coisa para falar sobre. Pois não. Vamos lá. Opiniões também? Vocês só fazem perguntas? Eu queria respostas. Né? A minha é uma pergunta também. No último artigo que o senhor citou, o senhor fala que escreve lá sobre as instituições do Brasil se tornarem sólidas no meio da crise que a gente está vivendo. A minha pergunta é a seguinte: a progressão que o senhor vê para o Brasil hoje é da sociedade civil, ela aderindo a essa firmeza que as instituições estão gerando, ou as instituições aderirem à estabilidade que a sociedade civil está proporcionando? Obrigado. Vamos lá. Aqui à direita. Oi. Primeiro eu queria agradecer a presença do professor e a palestra muito legal que acabou de acontecer. E uma questão, eu só queria fazer um comentário com relação à parte final que o professor falou, que não vê a sociedade brasileira ou a sociedade latino-americana como entrou numa fase de retrocesso. Acredita que seja mais uma ascensão de uma classe média que agora tem critérios mais elevados de entendimento do funcionamento do Estado e tudo mais. Mas eu sinto muita dificuldade em aceitar essa visão, tendo em vista que, hoje em dia, você pega uma classe média brasileira e elas estão apoiando 20% um candidato que é o completo retrocesso do ponto de vista institucional e sem nenhuma proposta, nenhuma condição de elevar a sociedade num progresso estrutural, num progresso de direitos humanos e tudo mais. É isso que eu só queria pontuar. Então vamos lá, mais uma, para a gente encerrar, para ficar 5 aqui. Aqui, ó. Fala bem alto que aí todo mundo ouve. O senhor falou com relação a certos institutos moverem a ordem mundial, né? Eu tenho uma opinião, humilde, claro. Não, pode, manda lá. Com relação a como certas corporações conseguem mover estruturas estatais de modo que, na verdade, o direito imperioso é o direito internacional privado, mas que essas corporações criam. Porque muitas vezes o que parece é que certos estados nacionais se tornam palco de manobras econômicas. Por exemplo, no cenário brasileiro da crise dos caminhoneiros, se você for pegar grande parte da produção de grãos, hoje no Brasil é destinada à China. Isso tem propriedade de grande parte. De repente, talvez tenha sido um recado de petroleiros para indicar para a China, pera aí um pouquinho, que o escoamento do que você quer é desse jeito no Brasil. E aí? Vamos negociar? Então, não sei, às vezes me parece que estados nacionais são palcos de interesse de grandes corporações. Vamos lá, muito interessante as perguntas, né? E me permitem acrescentar algumas coisas. Eu acho que tem que desligar esse aí. É só desligar, desligou? Então vai. Pronto. Me permite, inclusive, refletir um pouco sobre o que eu mesmo falei. Primeira questão, o que aconteceria hoje se um país decretasse? Veja, a Organização das Nações Unidas tem uma formulação no artigo 2º da Carta de São Francisco muito interessante, porque não só ela diz que o que a Carta
né, o que o tratado estabelece, que a primazia dos direitos humanos e tudo, se aplica aos membros, mas no artigo 2º tem um princípio que diz: a organização fará valer, ou verá a forma de valer, as suas deliberações sobre os Estados não membros. Veja que é a quebra daquela lógica westfaliana da soberania, que a ONU se reivindica como tendo autoridade, inclusive sobre quem não é membro dela, né? O que nega um pouco aquela lógica que prevalecia até então do contratualismo, ou seja, o Estado só se compromete. Esse caso surgiu, por exemplo, recentemente, é um caso que eu estudo com os meus alunos em relações internacionais, que é o caso da Líbia, né? A guerra civil na Líbia gerou a possibilidade, por conta da forma como o Gaddafi estava conduzindo a guerra civil, de um genocídio sobre parcela da população da Líbia, né, da Cirenaica, né? E, baseado no princípio R2P, Responsibility to Protect, né, que é o princípio da responsabilidade de proteger, a sigla é R2P, como do grupo de rock U2, né, usa o 2 com aquele símbolo ambíguo de to, para, né? O R2P introduziu justamente essa preocupação. Ou seja, não se trata mais apenas de proteger os direitos humanos num contexto universal. Trata-se, inclusive, de ter a responsabilidade pela proteção, inclusive como negação da ideia de ingerência. Essa foi a tese até de livre-docência de um querido amigo nosso, o professor Alberto do Amaral, onde ele discute o direito de ingerência nos direitos humanos. Ou seja, do ponto de vista dos direitos humanos, hoje, entende-se que a soberania do Estado não pode ser utilizada para se contrapor à prevalência dos direitos humanos e que é não só um direito, mas é um dever da comunidade internacional agir. É claro que isso é uma coisa que é fácil em teoria e na prática é difícil, porque, é claro, há um quadro de violação de direitos humanos no Brasil, sem dúvida nenhuma. Isso justificaria uma intervenção internacional do Brasil ou não? De certa maneira, essa discussão começa a haver em relação à Venezuela, né? Ou seja, há pessoas que entendem, e não são necessariamente reacionárias e tudo, que teria que haver uma intervenção na Venezuela porque há uma crise humanitária, de fome, de saúde, e que não é admissível que a América do Sul, por exemplo, assista o que está acontecendo lá sem tomar uma reação. Não é porque o Maduro é ditador, é porque está havendo um quadro, né, de aviltamento das condições humanitárias, né? Então, hoje, que a ideia de ingerência em nome da preservação dos direitos humanos já é aceita, é indiscutível isso, e a ONU já tomou decisões nesse sentido. O caso da Líbia é um caso típico, né? Mas, como foi também o caso de Kosovo, né, que houve a mesma coisa, aí não pela ONU, mas pela União Europeia, em que interveio por conta da crise humanitária. Então, hoje já se evoluiu isso. A questão das empresas e das corporações, aí eu sumo a sua pergunta, vocês têm toda a razão. As empresas são um foco de poder, né? E, portanto, né, reforço aquilo que eu falei. Quando a gente trabalha na perspectiva de que o direito vai se integrando e vai se constituindo como expressão de uma tessitura global, isso não significa negar a política. Isso não significa que não haja conflitos na forma substantiva que esse direito adquire, né? E aí, o tema das corporações, que exerce uma enorme pressão na conformação desse direito, é uma realidade, mas também não é absoluto. E eu dou um exemplo, né, os problemas que o Facebook está enfrentando. O Facebook é talvez a corporação mais importante do nosso tempo, né? Se nós pegarmos em termos de valor em bolsa de valores, não é a velha indústria que vale. O que vale é isso? É Google, é Facebook, é Amazon, né? Essas empresas são. E veja o perrengue que o Facebook está atravessando um pouco. Porque não adianta também, tá certo? Quer dizer, por mais que essas corporações tentem moldar esse direito que vai se uniformizando de forma a atender os seus interesses, e isso existe, né? Por outro lado, eles vão tendo que se submeter a uma lógica em que os direitos humanos têm um papel muito relevante. E aí vão se
ajustando ao mesmo tempo em que avançam. Então, é curioso com as empresas, as grandes corporações. Ao mesmo tempo que elas têm uma influência muito grande e têm, não necessariamente no sentido positivo, ao mesmo tempo elas são vanguarda em muitos aspectos na promoção de igualdade de gênero, na promoção de políticas de igualdade social, mais do que, às vezes, países não desenvolvidos, né? Eu me recordo, até com o Ricardo Lagos, que esteve aqui, que ele dizia que a presença das empresas multinacionais no Chile foi muito importante, da Telefônica, porque estabeleceu critérios de meritocracia que não havia, né, no país, que era muito comandado pelas grandes famílias. Então, olha que curioso, né? A corporação teve um papel mais positivo do ponto de vista de promoção de direitos do que a própria estrutura oligárquica do país, né? As instituições sólidas é que vão melhorar a sociedade civil, a crise da sociedade civil que vai melhorar as instituições. Veja, eu acho que há uma crise, a razão da crise brasileira, e talvez o judiciário tenha percebido isso melhor do que as outras, é a absoluta incapacidade das instituições darem respostas. Não há crise institucional, porque o parlamento continua funcionando, porque o judiciário, né, judica, o executivo executa, só que o executivo executa mal, o legislativo não legisla, né? Grande parte dos problemas que o Suprema Corte e o judiciário está tendo que resolver pelo ativismo judicial é porque o legislativo não legislou, né? Então, de alguma maneira, né, essa pressão da sociedade vai obrigando as instituições a se ajustarem, né? E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que o judiciário foi mais sensível e saiu na frente, mas com relação ao executivo, já há no Brasil experiências melhores de administração pública, que são exemplos ou que são experiências bem-sucedidas que começam a ser paradigmáticas, e realmente onde nós estamos com o maior problema é o legislativo. Eu fui legislador por 10 anos, é um horror, né? Custa o Brasil na veia, custa caríssimo, não serve para porcaria nenhuma, você entende? Então, tem que melhorar, tem que ajustar, mas isso depende um pouco da própria sociedade, né, cobrar. E, finalmente, a pergunta-chave do colega, né, quer dizer, se nós estamos evoluindo, se é amadurecimento, como é que explica o Bolsonaro, não é isso, né? Veja, né, se alguém que não tem nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, sou idiota, né? Agora, o Bolsonaro é a resposta errada a uma preocupação correta da sociedade. A sociedade está demandando dos governantes mais autoridade, está muito assustada com o problema de segurança pública, e é real, vamos, né? Vamos. E nessa crise da política, né, está tendo dificuldade de visualizar alternativas dentro de um quadro de fragmentação em que grande parte das lideranças tradicionais esteve na cadeia, está na cadeia ou vai estar na cadeia, né? Isso gera um problema. E, nesse contexto, o Bolsonaro aparece como uma alternativa que, a princípio, poderia ser a resposta a um anseio que é legítimo. A minha avaliação é que ele não vai subsistir, porque na medida em que o debate político, né, se intensifique e as alternativas mais substantivas, e no Brasil nós temos tido uma tradição de polaridade entre o campo social-democrata e um campo liberal-conservador, uma centro-direita e centro-esquerda que está consolidado. Todas as eleições do Collor para cá foram sempre de centro-direita para centro-esquerda. O PT foi a liderança do campo social-democrata e o PSDB, antes dele o Collor, a liderança do campo liberal-conservador. Não vejo por que esta eleição vai ser diferente. Acho que, ao fim e ao cabo, esses dois polos vão polarizar, o que não significa necessariamente que as lideranças desses dois polos serão PT e PSDB. Pode ser que mude, né? Pode ser que o Ciro Gomes seja a liderança que acabe sendo a expressão mais avançada do campo social-democrata, do ponto de vista eleitoral, mais factível.
não está claro se vai ser o Alckmin ou se vai trocar o Alckmin pelo Dória, ou quem é que vai ser o campeão do campo social-democrata, mas todas as eleições brasileiras têm, ao fim e ao cabo, quando afunila a reta final, né, ido para esta bipolaridade, e esses dois campos têm tido entre 60% a 70% dos votos. Para isso conta muito o fato de que no Brasil as eleições são casadas, ou seja, a eleição é presidente, governador, senador, deputado, tudo junto. Então não basta o candidato, no primeiro momento, estar com grande popularidade, se ele no processo eleitoral não conseguir liderar um conjunto de candidaturas e de partidos que consiga estar articulado para enfrentar todas as batalhas eleitorais, né? Então, eu não minimizo o fenômeno Bolsonaro e tenho tido cuidado de procurar entendê-lo, né? Porque é muito fácil para a gente dizer, não, veja como a população brasileira agora é fascista e reacionária. Se você fizer a pesquisa, provavelmente, grande parte desses eleitores que votam no Bolsonaro agora pode ter votado no Lula no passado, tá certo? Então não é que o eleitor virou de direita e virou fascista. É que, de alguma maneira, o Bolsonaro, né, é uma resposta errada, mas é a que tem para as questões que estão preocupando a população. Então, o que é importante é as alternativas de centro-direita, de centro-esquerda ou de esquerda, não só satanizar o Bolsonaro, isso é importante também, mas entender por que parcela da população que não votou na extrema-direita nunca se seduz neste momento, mesmo que transitoriamente, por esse discurso, e procurar ver que respostas podem ser dadas que façam com que essa população, ao fim e ao cabo, mantendo as suas preocupações, veja que há respostas melhores. Como essas respostas não apareceram, esse maluco fica aí ainda, né, com um certo destaque. Mas eu quero crer que a tradição brasileira cuidará de, depois da Copa, né, em agosto, apresentar coisa melhor. E acho que no final nós vamos ter uma bipolaridade em modelos clássicos, como nós já temos tido, né? Vamos ver. Muito obrigado pela atenção, então, senhoras e senhores. Pega aqui. Como eu lhes disse, a aula magistral do professor Pedro iria tocar em vários aspectos: o direito internacional, a política internacional, direitos humanos, política nacional, né? E ele disse dentre as várias coisas sábias que ele disse, ele enfatizou a questão que eu tenho insistido muito com vocês também, é que o direito internacional permeia todas as outras áreas do direito. É inescapável, não é? Ainda ontem, não tem jeito, ainda ontem eu comentava, acho que a Mariana, não sei se foi à noite ou se foi hoje de manhã, mas foi hoje que eu falei, sobre a necessidade de todos na faculdade de Direito termos uma visão holística. E, muitas vezes, o que se nota nas faculdades de Direito realmente é uma visão muito compartimentada, quer dizer, isso não existe, né? É preciso que haja, como disse muito bem o professor Pedro, esse diálogo, essa percepção, não é? De que há, e é muito interessante a tese defendida por ele, quer dizer, de que há todo esse tecido, essa rede, como eu gostei muito do exemplo, professor Pedro, dessa como se fosse uma rede subterrânea que desse sustentação a essa sociedade que aparentemente é caótica, mas ela está intrinsecamente ligada, o que evita o que o professor Técio chamaria de aporia do sistema, né? Então, nós estamos, muitas vezes, muito próximos da aporia e acabamos saindo dessa aporia porque o sistema, ou essas redes sociais, essa rede às quais o professor Pedro se refere, acaba dando sustentação a ele. Então, vejam a riqueza, eu agradeço imensamente, professor Pedro, a riqueza dos debates intelectuais, a riqueza das suas reflexões, e que realmente acho que corresponderam à expectativa dessa faculdade. Muito obrigado, e eu queria agradecer publicamente, ela não está aqui, a professora Maria Emília, que gentilmente concordou em mudar o horário da aula dela para que essa aula dupla, não é, pudesse ser realizada. Então, muito obrigado a todos e até a semana que vem.